Para você, qual é a sensação de entrar em casa? A rua não é lugar para sonhar. A rua não é lugar para viver. Na rua, pequenas coisas fazem a diferença entre a vida e a morte. O áudio não tá lá essas coisas, mas escuta essa história. Uma noite fria, por exemplo, eu tinha uma caixa de fósforo e um palito de fósforo. Aí tinha chovido o dia inteiro, né? Nesse dia eu estava procurando um lugar para dormir e achei uma marquise. E naquele dia eles tinham entregado frutas, né? Então veio bastante agradável de madeira com palha e jornal. Estava muito frio mesmo, já era madrugada. Com o meu único palito de fósforo, acendi o jornal e fiz uma fogueira. Porque o único jeito que eu conseguia dormir era com o calor do fogo. Quando o fogo abaixava, o frio vinha e o frio me despertava. Então eu acendi, passava a noite assim. Né? Quando aquecia o fogo, dormia, aí quando o fogo abaixava, eu acordava, porque vinha frio. Aí eu alimentava com mais palha, mais madeira, até de manhã. Aí quando foi 5 horas da manhã, foi quando a vizinhança acordou com o cheiro da fumaça, do fogo, começaram a gritar que ia fogo no prédio. Aí eu levantei e fui embora. Naquela noite ali eu não tinha cobertor, estava só um papelão que eu tinha. Então se eu não tivesse aquele fogo, eu poderia ter me dado hipotermia. Eu, naquele dia, agradeci muito por eu ter uma caixa de fósforo no bolso. Esse é o Capscast do Gato Preto, o podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. O meu nome não existente é ciclista e, como o nome de todos aqui do CAPS, é uma invenção. E o nosso tema hoje é Saúde Mental da População em Situação de Rua. Bora conversar sobre isso? Para esse episódio, fizemos 2 rodas de conversa. Uma foi com Darcy, de quem você ouviu a voz lá no começo. E se você escutar até o finalzinho, é a voz dele também que vai fechar. Sou Darcy Costa, secretário nacional do Movimento Nacional População de Rua. Ele também participa do projeto CISARTE. Peraí. O CISARTE é uma associação comunitária sociocultural sem fins lucrativos, fundada em 2016. É um ambiente onde pessoas em situação de rua encontram ajuda para mudar de vida. Lá, uma equipe voluntária oferece suporte e oportunidades através de empreendimentos da economia solidária, atendimento jurídico, psicológico, odontológico, formação e conscientização de direitos. Ah, e ele falou em Movimento Nacional População de Rua? O Movimento Nacional da População em Situação de Rua, MNPR, ou ainda Movimento Nacional População de Rua, é um movimento social e político apartidário que luta pelos direitos dos moradores de rua e por sua inclusão social. Surgiu no início dos anos 2000 em resposta a episódios de violência contra essa população e está presente em 19 estados brasileiros. A outra roda foi com Rodrigo Pinheiro. Meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo do consultório na rua, trabalho há 3 anos na região de Santa Maria e no Jardim Aeroporto, e ao todo, desde o estágio da faculdade, eu já se cumpri mais de 12 anos de atenção à população em situação de rua. Depois, ele vai contar um pouco mais sobre o consultório na rua. Darcy é um homem de meia idade, calmo e prestativo, que fala com tranquilidade dos 3 anos que passou na rua. Caí em situação de rua em torno de 2012. Foi mais por uma questão de desemprego e muitos conflitos familiares.
Como eu não tinha para onde ir, acabei ficando na situação de rua. Eu poucas vezes utilizava albergue para dormir. Passava uma parte do tempo em Malocas, em uma marquise. Eu acho que um momento que eu tive maior medo foi a primeira noite, né, que eu passei na situação de rua. Foi muito diferente você passar uma noite na rua, né, e você tendo uma casa para voltar. E foi muito assustador porque não conhecia ainda a rua, não sabia o que me esperava. Então a primeira noite eu não dormi. Na noite seguinte eu dormi porque praticamente eu não consegui me manter acordado. Eu fui dormir na frente do Centro Pop e o Centro Pop estava fechado, ficou 15 dias fechado. Ele também nos contou um pouco mais sobre o Centro Pop e o Centro de Acolhida. O Centro Pop, né, que é um centro de referência para a população em situação de rua, seria um centro de convivência, onde deveria ter, né, diversos profissionais a serviço, né, como psicólogos, advogados, assistência social e também várias oficinas, né. Mas na verdade o Centro Pop hoje, em sua maioria, ele oferta apenas um banho, um café da manhã. Alguns lugares oferecem almoço, outros não. Todos os dias eu passava lá para tomar banho, porque eu passava uma parte do tempo nas malocas, né, não dormia no albergue. A gente volta com o Darcy, mas vamos ouvir um pouquinho o Rodrigo. A minha trajetória com o público em situação de rua, ela vem desde o estágio da faculdade. Foi onde em 2015 eu comecei a trabalhar no Complexo Prates, lá no Bom Retiro, como técnico de escola. Fiquei 2 anos lá. E de 2017 para cá, 5 anos com a população de Santa Amaro. Ele também explicou como funciona o consultório na rua. Resumo do trabalho do consultório na rua: levantar as demandas, as queixas biopsicossociais do paciente, né? Então, demanda psicológica, social, de saúde, clínica, uma equipe multiprofissional. E nós somos, eu como psicólogo, tem dentista, assistente social, médico, enfermeiro, 2 enfermeiras, 6 agentes de saúde, 4 agentes sociais, 4 auxiliares de enfermagem, 3 motoristas e auxiliar da dentista. Então é uma equipe muito grande mesmo. A nossa cantora quis saber das dificuldades. O que tu encontrou de mais difícil assim de resolver? Não é de uma hora para outra que a gente resolve alguns casos na rua, né? É muito demorado a trajetória de um paciente, de nós entendermos a dinâmica do porquê que ele veio parar em situação de vulnerabilidade, a motivação que faz com que ele esteja e continue na situação, e se ele tem um objetivo de permanência ou não de rua, centro de acolhida, de retorno familiar, de reinserção social, de volta à profissionalização no processo de dinâmica de trabalho. Vamos voltar para o Darcy. Você disse que durante esses 3 anos que você ficou em situação de rua, você ficava pouco, dormia pouco no albergue, ficava mais nas malocas, como você disse. Por quê? Fazer muito uso de substância de drogas, né? Principalmente crack. Eu criei uma rotina na rua, eu utilizava muito a rua para ganhar dinheiro. Então eu cuidava bastante de carros, nos pontos, né? Eu geralmente ia para lá no finalzinho da tarde e ficava até meia-noite nesse ponto, cuidando de carro. Durante o dia, quando eu não estava no Centro Pop, a gente fazia os mangueiros, saía na rua para pedir dinheiro. Depois passava o resto da madrugada utilizando, então eu voltava para minha maloca, sempre nas madrugadas. Eu descansava um pouquinho só e depois a gente já levantava porque o comércio abria. Daí a gente ia pro Centro Pop, tomar banho, a gente fica muito sujo, entra no meio do mato, para ficar longe da vista, né, das pessoas. E pra gente também é uma forma da gente também se proteger da polícia e coisas assim. O que você acha que foi mais difícil de se adaptar, de tolerar, de lidar nesse período aí da sua vida? O que eu sentia mais dor foi o distanciamento que eu tive dos meus filhos, né? Então, toda aquela carga de culpa, né, de responsabilidade foi jogado
acima de mim. E eu aceitei isso, né? Eu sentia muita dor por conta disso. E um dos momentos mais difíceis era dormir. Quando a gente deita para dormir, a gente tem um encontro consigo mesmo. Muito sozinho, muita dor, muita solidão. Não tem nenhuma porta de saída. Você não consegue enxergar uma porta de saída, você não consegue planejar nada. Não tem nada assim, nenhum caminho que você possa estar seguindo. E isso que era difícil, né? A rotina, criou-se uma rotina e parecia que não tinha nenhuma outra saída a não ser aquela rotina. Darcy chegou a procurar um CAPS-AD, um centro de atenção psicossocial onde se faz tratamento para problemas com álcool e outras drogas. Eu cheguei aí uma vez no CAPS, mas não me adaptei. E eu não me adaptei àqueles remédios, me tirava um pouco a lucidez, eu me sentia muito fragilizado, né? Eu começava a ver as pessoas babando, e eu não queria de forma nenhuma perder a minha lucidez de jeito nenhum. Era a única coisa que eu tinha para me proteger na rua, então eu decidi ficar só no centro pop. Eu ficava na oficina, passava o dia na oficina. Quando eu sentia realmente aquela abstinência muito forte, eu usava até achar que estava satisfeito. E foi quando uma época eu usei e dormi. E depois no dia seguinte eu acordei bem, fui pro centro pop, foi normal, chegou a noite, estava tranquilo, não fui para lugar nenhum, e assim fui indo. E quando eu me dei conta, eu não estava mais sentindo aquela fissura, aquela vontade de usar. Aí na oficina eu consegui uma vaga numa escola de arte, fiz 2 anos numa escola de arte. Desde então nunca mais usei crack. Quem está na rua também precisa vencer preconceitos. Se para nós, como profissionais da saúde, a gente já passa por alguma dificuldade com a população, mesmo oferecendo humanização e saúde, eu fico imaginando também para a população que se abstém dessas informações, né, ficam cada um sempre no seu mundo, na sua realidade, e quando se depara com essa situação, para eles sejam difíceis de acreditar em algumas coisas. A população de rua, nem todo mundo, nem todo paciente que está em situação de rua faz exatamente uso de alguma substância de droga, né? Não necessariamente usa álcool, não necessariamente usa alguma droga. Não é todo público em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, morador de área livre, que é bandido, que assalta, que rouba, e não é todo mundo que está na rua porque quer. A gente está ali porque quer, oportunidade já teve. Então essa população que está em situação de rua, é muito mais difícil para eles quando pensam em começar a novamente ter uma vida social, recomeçar. E aí eu posso dar um exemplo, por exemplo, de uma documentação. Para trabalho, para escola, para estudo, é sempre exigido muito mais do que uma pessoa em situação de rua tem. Uma pessoa em situação de rua, o próprio nome diz, está na rua, não tem nada. Nuvem quis saber mais sobre isso. Por diversos momentos que as pessoas em situação de rua, muitas vezes elas não se reconhecem a si mesmas como pessoas humanas, né? Como um cidadão portador de direitos, né? E eu queria saber como vocês fazem para reverter essa desumanização interiorizada. Uma questão de mostrar para o paciente objetivos que ele tem a atingir, mostrar que realmente não é só porque ele está na rua que deixou de ser um ser humano. Não é porque ele está no centro de acolhida que ele deixou de ter direitos. Então, a nossa ideia principal como atenção primária, o pessoal na rua, é tentar fazer o paciente entender esse direito dele. Você é igual a mim, eu sou igual a você, no sentido de olha para mim, né? Somos seres humanos, estamos falando a mesma língua, estamos olhando com os mesmos olhos e querendo os mesmos direitos. Então, se eu vou, você vai também. Se você precisa também. Acho que partindo dessa ideia, principalmente mostrando para ele
todos esses tipos de pacientes que a gente vê uma dificuldade de acessar se tornam para a gente prioritários nas demandas de acompanhamento. Então a gente faz o primeiro acesso com ele, se for preciso faz o segundo, o terceiro, até a gente perceber nele essa mobilidade própria, essa autonomia de que agora eu consegui, que agora eu entendi o meu direito. Aconteceu isso diversas vezes, é muito gratificante para a gente tirar uma pessoa de que está meses na rua porque alguém não foi lá. Simplesmente falar para ele, pode ir, você deve, é seu direito, ninguém pode falar o contrário, né? Perguntado pela G, Darcy falou do consultório na rua pela perspectiva de quem recebe o atendimento. Eu queria saber se nesse período que você estava em situação de rua, você precisou de alguma assistência médica, psicológica ou de algum profissional de saúde e como se dava esse acesso à saúde? O meu acesso à saúde se dava através do consultório na rua. A gente era atendido pelo consultório, para ver se estava tudo bem, depressão, aquelas coisas todas, né? E eu tinha uma psicóloga de referência no centro pop, que conversava bastante comigo, né? Então, quando eu comecei a ter um atendimento com a psicologia, já estava bastante integrado dentro da oficina. Então, eu já estava fazendo uma redução de danos, já estava fazendo ali por conta própria. Quando eu tive o primeiro contato com a redução de danos, eu entendi que era um caminho para me parar, porque eu já estava querendo parar. Nas estratégias de redução de danos, o foco é cuidar de quem tem algum problema com o uso de substâncias, independente da pessoa querer ou conseguir parar de usar. Rodrigo também falou sobre isso. A principal meta, a característica de estarmos inseridos na rua é trabalhar com a população em situação de vulnerabilidade com a margem de redução de danos, né? E a gente conta com a rede para isso também. A gente acessa, a gente conversa, a gente leva o CAPS, é o ouvir do paciente, é o ver quais são os objetivos, apresentar questões principais dele, ouvir a história do paciente, entender como aquilo começou, entender se ele quer parar com aquilo, entender, passar a informação para o paciente como proceder para que isso aconteça. E aí vem oferta de atividades, oferta de passeios, ofertas de trabalho também, ofertas de atividade com a equipe, ofertas de trabalho no centro de acolhida, para que o paciente a cada dia melhore e esteja um pouco mais afastado daquilo que a gente considera que é um dano na vida dele. Tudo isso que a gente faz em prol do paciente, a gente considera que a gente está fazendo de tudo para que ele se sinta mais útil, melhor, ser humano, e que, assim, partindo do desejo dele, haja uma força-tarefa para a gente fazer realmente a redução de danos. Enquanto de um lado alguns querem cuidar, de outro, quem está em situação de rua tem que enfrentar a opressão que pode colocar todo esse trabalho a perder. Também isso nos ajuda também a defender a população em situação de rua também da opressão que ela sofre muito, né? Tanto da militar, como da GCM, como da zeladoria urbana, né? Que são instituições que mais batem na população de rua, né? E são sempre fundamentadas, né? A segurança pública justifica a sua ação sempre fundamentada no combate às drogas. E a zeladoria urbana também fundamenta também as suas atitudes fundamentadas na limpeza urbana da cidade, né? E aí coloca a sociedade numa situação para validar as ações, decisões que eles estavam tomando em relação à população de rua. A porta de saída para o Darcy passou longe da opressão. E quando eu comecei a fazer a oficina no Centro Pop, eu comecei a pensar em outras coisas, comecei a fazer uma higienização mental, né? Porque eu ainda estava muito ligado ao sofrimento que me levou à situação de rua, os conflitos familiares, né? A perda da família, dos filhos. E quando eu comecei a trabalhar a fazer as obras de arte, mosaico, a desenhar, na minha cabeça eu esqueci um pouco desses problemas por alguns instantes. E aí isso também foi surgindo ideias, e isso começou a me fazer um bem, assim,
tranquilizar mais, né? Começou a me estabilizar um pouco. E foi justamente em 2013, nessa época, quando eu aceitei o convite para ir numa formação do movimento lá em Bertioga. E lá era uma casa da igreja, das irmãs da igreja católica, né? Uma casa grande, me tocou assim bastante, né? E a questão social da situação de rua. Foi a partir daí então que eu comecei a enxergar a situação de rua de uma forma diferente, né? Não como toda a responsabilidade era minha e eu era responsável por tudo aquilo, então eu tinha que pagar por tudo isso. Foi quando me despertou que existia uma questão social e que a gente poderia mudar isso junto. Então a gente veio sozinho para a rua, mas juntos a gente talvez pudesse mudar um pouco essa situação. E aí eu fui me engajando nisso. E foi exatamente por esse engajamento, tanto nas oficinas de artes quanto na luta social, que aos poucos eu fui achando esse caminho. Darcy nos contou um pouco mais sobre o CISART. E uma das coisas que a gente aplica muito dentro do CISART é a autonomia e também a construção de um ambiente de cuidado, um espaço que vai muito mais além do que o cuidado pessoal da pessoa, mas também o próprio ambiente. Ele tem que estar muito limpo, né? Ele tem que ter um cheiro diferente da maloca na rua. E se ali é um local onde a gente chama todas as pessoas pelo nome. E a gente já vai desenvolvendo um trabalho assim, mais de forma de roda de conversas, oficinas e pautada na redução de danos. Então quando ele chega, ele não entende muito bem, mas ele percebe que é um ambiente diferente do que ele está acostumado a frequentar. É um ambiente que foi construído da rua para rua, né? Então a gente tem vários serviços, desde psicologia, assistência social, médicos, dentista, inclusão digital, costura, aula de cozinha, serigrafia. A pessoa, quando está lá dentro, ela começa a organizar a cabeça. A gente permite que as pessoas experimentem, falem da rua, mas não é rua. E o ambiente que a gente cria é como se fosse um espelho da sociedade. Então tem uma loja, é o único lugar onde a gente recebe doações, e tem muitas doações boas, né? E eles compram um precinho assim bem simbólico. E é uma loja mesmo, tem araras, as roupas estão bem organizadas, né? A gente serve o almoço com talheres normais mesmo, prato, senta-se na mesa, a cozinha vem, serve eles, procura reproduzir exatamente como a sociedade é. Existe um ciclo vicioso que é o serviço, é segregado, né? O serviço da população de rua é só a população de rua que paga. O albergue, o city pop, os restaurantes, né, populares para a população de rua. A gente procura fazer com que a sociedade participe também, então existem várias pessoas lá, então ele se sente muito à vontade no espaço. Porém, nem tudo são flores. Escuta essa história que o Rodrigo contou. Ele está há mais ou menos 2 anos no território e há 2 anos a gente não tem notícia desse paciente se ausentar da mesma calçada. Chegamos, conversamos, aplicamos atividades, jogamos com ele, conversamos, já pegamos chuva com o paciente, já pegamos sol com o paciente, já tentamos passar protetor na pele do paciente totalmente sujo, não toma banho, não vai com a gente ali no centro pop para a gente tomar banho. Eu fui percebendo que existe um transtorno ali causado por algumas dificuldades da vida, algumas questões relacionadas à família e ao trabalho que ele vem trazendo e que cooperou para que a mentalidade hoje dele fosse definhando cada vez mais, ao ponto de não acreditar mais na ajuda humana. E
E essa outra? Eu estou com um caso em Santa Amaro de uma paciente nossa, uma situação muito difícil já há 3 anos, de rua, não é centro de acolhida que ele está, é literalmente na rua, e nós temos a difícil adesão dela às nossas ofertas de demanda de saúde, né? Então é uma paciente que é difícil o acesso dela ao UBS, é difícil o acesso dela aqui no CAPS, é difícil o acesso dela sair do lugar dela para até mesmo tomar um banho, fazer as suas higienes pessoais. Nesse sentido também a rede ela fica fragilizada por conta da questão da negativa do paciente. Então às vezes eu me sinto um pouco limitado, frustrado não, limitado, de mãos atadas em relação ao que eu gostaria de oferecer de melhor em condições mais humanas para o paciente. A Ami, também aqui do CAPS, lembrou de uma situação que viveu. Porque eu fiquei internada no hospital 15 dias, eu conheci uma pessoa que estava em situação de rua e ela ficou doente por conta dessa situação. Ela foi abandonada pela família, a família não aceitou a situação dela, né? Ela começou a entrar nos vícios, ela usou todo tipo de droga que você imagina. E aí ela chegou no hospital, né, bem debilitada, bem assim, com os rins em falência já. Ela ficou no mesmo quarto que eu. Ela disse que estava nessa situação. Alguns médicos davam expectativa para ela de vida, outros não. E aí ela falava para mim, eu não quero ficar aqui sozinha, sem ter a visita da minha família, né, sem ter ninguém. Se acontecer alguma coisa comigo, eu quero estar com alguém do meu lado. Passou uma semana, foi a sogra dela lá, a ex-sogra, foi uma amiga e, nossa, essa menina chorou tanto. Nossa, as lágrimas corriam no rosto dela, meu Deus, como uma família importante. Foi por ela ser trans, porque ela foi abusada pelo padrasto e a mãe dela não aceitou a situação, né? Não acreditou nela, não aceitou. E assim, na verdade ela não queria aceitar ela. Ela ligou pra ela, falou que estava doente, ela falou assim, me chama de mãe, não. Mas o Rodrigo não desanima. E quando a gente se depara com essas negativas, a gente também tem que procurar entender algumas questões do paciente, porque ele leva a muitas negativas até mesmo o próprio tratamento dele. Então, nesse sentido, tem algumas questões que marcam assim, os nossos fatos com o pessoal em situação de rua. A verdade é que existem diferentes perfis de pessoas que vivem em situação de rua. Problemas relacionados ao álcool e outras drogas podem ser uma questão importante. Algumas vezes, as substâncias psicoativas contribuíram para que a pessoa fosse para a rua. Outras vezes, as drogas, especialmente o álcool, são consequência dessa situação. Não é raro que as duas coisas sejam verdadeiras. Por outro lado, existem muitas outras questões, inclusive questões de saúde mental nessa população. Uma parcela de mais ou menos 5% tem transtornos mentais graves, como esquizofrenia ou quadros demenciais. Seja pela questão das drogas, de saúde mental ou qualquer outra, a saída passa por ter um teto, ter renda e ter acesso a algo que possibilite romper a bolha da situação de rua e se reafirmar como ser humano. Aqui na cidade de São Paulo existe uma ampla rede de serviços que atende quem está na rua, mas essa rede é subdimensionada e não consegue atender a todos que precisam. Além disso, a forma como é organizada pode limitar o acesso de muita gente. Como eu disse antes, precisamos lembrar que, na verdade, não existe uma população em situação de rua. Existem muitas populações com características muito diversas. Por exemplo, para essa população com transtornos mentais mais graves, falta uma política consistente. Mas o Rodrigo não falou só de dificuldades. Como eu disse, a gente trabalha com uma rede, né? Então a gente não trabalha sozinho. Por exemplo, o paciente que você encontrar na rua, ele não é meu. Ele não é do consultório na rua. Ele é da rede. Ele é da assistência. Porque ele é um ser humano. Então, a gente oferece CAPS para ele, como forma de internação de tratamento de álcool e droga, outras drogas, com tratamento psicológico também de saúde mental. A UBS como porta de entrada dele de referência à situação clínica. A UPA, quando o paciente está com uma questão mais urgente. Documentação, tirar certidão de nascimento, RG, CPF. A gente acompanha o paciente também no pouco tempo. Na questão
judicial, a gente toma um pouco de cuidado, porque a gente trabalha com muito público que saiu do sistema prisional. Nós, como saúde, nós não temos esse dever, esse direito de julgar o que ele fez para estar em situação de rua. Nós trabalhamos com o ser humano. Essa semana mesmo, nós tiramos uma certidão de um paciente nosso, de nascimento, que ele já nos contou que já tinha tido uma questão atrás com a polícia. Segundo ele, já tinha pagado sua pena, tinha puxado cadeia, mas que ele estava com receio de ainda ser procurado. A gente falou, se você procurou, se está tudo certo, não tem mais o que dever. E ele estava com receio de que, quando ele tirasse o RG, que ele estava precisando, ele ficasse detido. E a gente falou, não, o nosso serviço não é esse. Tirar a sua documentação no pouco tempo, a gente vai com você, e a garantia que a gente nos dá é que você vai, tira o seu RG e volta. Porque no RG não fica seus dados para procurar. Só que para uma pessoa que está começando agora, para acreditar no nosso serviço, assim, é difícil. Né? Imagina você numa experiência que você não sabe o que está acontecendo com você e você quer uma prova, né? Lutou, depois de meses. Quer saber? Se eu for achado não tenho nada a perder, vamos lá. Fomos, tiramos o RG e voltou. Isso faz com que a gente pegue um vínculo tão grande com o paciente. Assim, ele agradeceu a gente, fez vídeo, tirou foto, tirou a máscara, agradeceu, quis beijar, abraçar. Então, assim, nesse sentido, a gente trabalha, no resumo disso, a questão, primeiramente, o paciente, depois o que ele deve ou não. Eu perguntei para o Rodrigo como acionar o consultório na rua. Acho que às vezes você não vai encontrar um agente de saúde assim que você se deparar com um morador de rua, né? É muito mais fácil você encontrar a pessoa que está ali na rua do que você encontrar um agente de saúde. Mas existem alguns contatos que a gente sempre pede para o município fazer quando vê uma situação mais, vamos dizer assim, um pouco mais pontual ou mais grave de um paciente. Por exemplo, ligar para o 156, para o telefone da prefeitura, para acionar uma ajuda para o paciente para vir buscar. Tem o 192, caso o paciente esteja passando por alguma situação clínica mais delicada, que é o SAMU. Fora isso, as UBS de referência de São Paulo, a gente não trabalha com algum tipo de serviço físico, né? Então o consultório na rua não tem um telefone. Para acionar o consultório na rua é mais fácil você encontrar ou na própria rua, em alguma ação, um pouco mais movimentada ali da população, ou até meio durante o dia, né? Principalmente na semana, ou procurar o nosso serviço mesmo na UBS, que são esses profissionais que mais têm acesso a gente, porque são lá que a gente tenta fazer a entrada do paciente. Rodrigo, eu queria te agradecer muito. Foi sensacional, você esclareceu muita coisa e deu para ver como é importante esse trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Eu agradeço o contato, agradeço a confiança, mas o paciente que está em situação de rua, ele é a prioridade da cidade. Eu agradeço ter chamado, mas estou aberto aí para a gente continuar conversando e estamos aí trabalhando em prol da saúde mental da pessoa em situação de rua. Tá bom, Darcy, deixa eu liberar você então. Queria te agradecer muito, acho que a sua experiência é muito importante, acho muito importante as pessoas entenderem um pouco como é essa situação, né, e ter uma visão de quem já passou por isso, e não apenas uma visão de fora. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua colaboração. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bem. Os links para o site do CISART e para as informações do Movimento Nacional População de Rua estão na descrição do episódio. Também tem um link de um material muito interessante sobre saúde mental dessa população para quem quiser se aprofundar. Eu preciso respirar prazer. Estou tentando encontrar você. Essa música que você está ouvindo é do grupo Harmonia Enlouquece, formado por pacientes e funcionários do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro. Estou procurando amenizar as dificuldades, afastar. Aliás, eles lançaram um álbum novo. O link também está lá na descrição. Tá todo mundo no mesmo bar.
Não deixe de se inscrever ou curtir o canal do Capscast do Gato Preto para não perder nenhum episódio. Tudo no mesmo barco, eu sei. Rema, 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 pro barco não afundar. Até o próximo. Rema, 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 pra canoa não virar. A minha ex-mulher, os meus filhos, a gente tinha uma visão de mundo, né, muito construída pela mídia. Então, essa visão que eu tinha da época, ela se rompeu. Por exemplo, você ter uma louça suja na sua pia, porque você cozinhou, nossa, hoje em dia é um grande prazer que a gente tem de você lavar uma panela suja, porque você usou ela para fazer um alimento para você comer. Então, valores assim, muito que a gente passa batido, né, se tornou tão natural, a importância de você ter um cantinho desse tamanhozinho, assim, você dormir, que seja seu.